Desde criança, você aprendeu a sorrir para não ser rejeitado, a esconder a raiva para não ser punido, a fingir que não sentia dor para ser aceito. E aos poucos foi se esquecendo de quem era. Porque neste mundo, ser você mesmo tem um preço. E você, lá no fundo, sabe disso. Agora, olha para a tua vida. Quantas vezes você agiu como esperavam? Quantas vezes vestiu uma personalidade moldada pelo medo, pelo abandono, pela necessidade de ser aceito? Você chama isso de eu, mas é só uma armadura. E não importa o quanto você acredite nisso, esse você que você projeta todos os dias é uma mentira confortável. Uma máscara que você aprendeu a usar para sobreviver, não para viver. Carl Jung chamou isso de persona, uma imagem pública, uma fachada social, uma adaptação estratégica da alma para não ser esmagada pela sociedade. Mas aqui está o problema. Com o tempo, você esquece que está usando uma máscara e começa a confundi-la com a própria pele. Este vídeo é sobre isso, sobre como os traumas moldam essas máscaras, sobre como o medo se disfarça de educação, sobre como a carência se veste de gentileza e sobre como a dor se esconde atrás de sorrisos perfeitamente treinados. Prepare-se para encarar seu reflexo sem a máscara. Prepare-se para não gostar do que vai ver e ainda assim, finalmente, se libertar. Carl Gustav Jung não foi apenas um psicanalista. Ele foi um cartógrafo da alma humana. E um dos mapas mais impactantes que ele nos deixou é o da persona, a máscara que usamos para viver em sociedade. A persona é aquele aspecto da personalidade que se apresenta ao mundo, o papel que desempenhamos no teatro da vida. Carl Jung. A persona é útil. Sem ela, seríamos selvagens, vulneráveis, imprevisíveis. Ela nos permite trabalhar, negociar, flertar, socializar. Ela cria uma imagem estável e aceitável que os outros reconhecem. Mas ela também mente. Ela esconde o que você realmente sente. Ela distorce o que você pensa. Ela silencia o que você desejaria gritar. E o mais perigoso de tudo, quanto mais tempo você vive dentro da persona, mais ela suga sua essência. Você começa a interpretar um papel, até o ponto em que esquece que está atuando. Imagine um ator que nunca sai do palco. Ele vive para os aplausos, mas quando as cortinas se fecham, ele não sabe mais quem é. É isso que você pode estar fazendo com a sua vida. Você se apresenta como uma pessoa calma, mas por dentro arde em raiva não expressada. Você se comporta como alguém feliz, mas por dentro há um vazio constante. Você se diz confiante, mas precisa de aprovação o tempo todo. A persona é a armadura que você vestiu quando ainda era indefeso, mas agora ela virou sua prisão. É como se o seu eu verdadeiro estivesse trancado lá dentro, gritando. Mas você silencia essa voz com trabalho, vício, distração ou um "tá tudo bem" repetido 1000 vezes por dia. E o mais cruel, a sociedade premia quem vive na persona. Quanto mais adaptado, mais elogiado. Quanto mais falso, mais popular. Quanto mais você performa, mais você é bem-sucedido. Mas a que custo? O preço é a desconexão com a própria alma. Como a dor constrói personagens falsos. Toda persona nasce de uma necessidade, mas muitas delas nascem de uma dor. O trauma, aquele momento em que algo quebrou dentro de você,
foi o ponto exato onde a máscara começou a ser moldada. Quando você não é aceito por ser quem é, aprende a ser o que agrada. Reflexão junguiana moderna. Vamos ser brutais? Vamos. Você se tornou simpático porque foi ignorado. Você se tornou forte porque ninguém cuidou de você. Você se tornou racional porque sentia demais. Você se tornou engraçado porque chorar não era uma opção. A persona que você veste hoje pode ter sido a única forma de sobreviver à infância, mas agora ela te impede de viver de verdade. A dor não curada vira personagem, e o personagem quer aplauso, não cura. Pense nos padrões que você repete. Sempre sendo o resolvido que ajuda todo mundo, mas nunca pede ajuda. Sempre sendo o independente, quando na verdade morre de medo de depender e ser abandonado de novo. Sempre sendo o forte, mesmo que isso signifique carregar o peso do mundo nas costas, em silêncio. Isso é trauma disfarçado de personalidade. Você chama de temperamento, mas é defesa. Você chama de jeito seu, mas é casca. Você chama de maturidade, mas é fuga. Jung não dizia que a persona era ruim. Ele dizia que ela era perigosa quando confundida com o verdadeiro eu. E é isso que o trauma faz. Ele te obriga a construir muros tão bem feitos que você começa a achar que eles são sua casa. Mas são apenas fortalezas de dor. E o mais doente disso, muita gente vai se apaixonar justamente pela sua máscara. Vão amar sua força, sua leveza, sua independência, sem saber que tudo isso nasceu da ferida que você mais esconde. E assim, você se prende num ciclo perverso. Você mantém a persona porque ela te dá o amor que seu eu real nunca recebeu. O lado que você não quer ver, mas precisa. Você acha que conhece a si mesmo, mas isso é só o que você teve coragem de olhar. Tudo o que você reprimiu, negou, fingiu que não sentia. Tudo aquilo que você disse, isso não é meu, eu nunca faria isso, isso é coisa de gente ruim. Está tudo vivo na sua sombra. A sombra é o depósito do lixo psicológico, mas também é a raiz da potência. Carl Jung. A sombra é tudo aquilo que o seu ego não aceitou. É a raiva que você engoliu, a inveja que você fingiu não sentir, o orgulho que você disfarçou de humildade, a dor que você racionalizou. E aqui está o choque. Quanto mais você finge que não sente algo, mais esse algo te controla. Você não explode com os outros, mas se sabota silenciosamente. Você não briga, mas afasta quem ama. Você não chora, mas adoece. Você não sente raiva, mas vive ressentido. A persona é a luz. A sombra é o que ela tenta esconder. E se você não olhar para ela, ela vai aparecer do pior jeito. No vício, na compulsão, na crise de identidade, nos relacionamentos destruídos. A sombra que você não reconhece se vinga. Ela se infiltra na sua fala, nas suas decisões, no seu corpo. Ela espera o momento exato em que você se distrai e sabota tudo o que você construiu. Mas existe algo mais importante que você precisa entender agora. A sombra não é só dor, ela é poder. Sim, ela guarda o que você teve que abandonar para ser aceito. A sua ousadia, a sua sexualidade,
a sua capacidade de dizer não, a sua fúria sagrada, a sua criatividade selvagem. Está tudo lá, escondido onde você teve medo de olhar. Integrar a sombra é resgatar partes de si que foram exilados. Mas atenção, integrar não é justificar. Integrar é responsabilizar-se, é dizer, sim, isso também sou eu, e agora sei o que fazer com isso. Essa é a verdadeira maturidade psicológica. Não é ser perfeito, é ser inteiro. Você já se perguntou por que está sempre cansado, mesmo sem fazer nada físico? Por que sente um vazio constante, mesmo rodeado de pessoas? Por que, mesmo fazendo tudo certo, algo dentro de você continua gritando? A resposta é simples, mas brutal. Você está tentando sustentar um personagem, e isso cansa. A persona não é leve, ela pesa, ela exige controle, ela exige performance, ela exige atenção constante para não escorregar e mostrar quem você realmente é. E isso esgota. Porque viver na persona é viver em estado de alerta, como um ator que nunca pode sair de cena, como alguém que ensaia cada fala antes de abrir a boca, como alguém que está sempre adequado, mas nunca livre. A longo prazo, isso destrói sua essência. Você começa a se perguntar: por que nada me satisfaz? Por que minhas relações são superficiais? Por que não sinto prazer em mais nada? Por que tenho medo de ficar sozinho comigo mesmo? É simples. Você se desconectou de quem você realmente é. Você se acostumou a viver para os outros e esqueceu como se vive para si. Esse é o preço da máscara. Ela protege, mas também isola. Ela te salva de ser ferido, mas te impede de ser amado de verdade. Porque ninguém pode amar um personagem, e ninguém pode tocar sua alma se você a enterrou sob camadas de performance. O mais cruel, muitos passam a vida inteira assim, sorrindo em festas, brilhando nas redes sociais, dizendo que está tudo bem, e por dentro, um deserto. Esse é o preço do autoabandono, mas você não precisa continuar nesse teatro. A vida real, com todas as dores, imperfeições, verdades e sombras, pode ser brutal, mas também é a única que vale a pena ser vivida. Começando o retorno ao eu verdadeiro. Agora, pare, respira fundo e responde com sinceridade brutal: quem é você quando ninguém está olhando? Sem filtros, sem necessidade de agradar, sem medo de rejeição, sem medo de perder. Silêncio. Difícil, né? Porque talvez você nunca tenha parado para conhecer essa pessoa. A vida te empurrou tão cedo para performance, adaptação e sobrevivência que você passou a vida sendo tudo, menos você. Mas aqui está a verdade. O eu verdadeiro não grita, ele sussurra. Ele se revela em momentos breves, no choro contido que escapa quando você está sozinho, na vontade de largar tudo e começar do zero, no desconforto que sente quando precisa ser simpático mais uma vez, na intuição que tenta te guiar, mas você silencia com razão e medo. O caminho de volta ao seu eu não é uma revolução, é um desnudamento. É tirar as camadas uma a uma, sem pressa, sem violência, mas com firmeza. Você não se ilumina imaginando figuras de luz,
mas sim tomando consciência da escuridão. Carl Jung. E essa jornada não será fácil. Você vai duvidar, vai querer voltar para a persona, vai sentir medo, porque o eu real não tem garantias, não tem aplausos, não tem manual. Mas ele tem algo que a persona jamais terá: liberdade. A liberdade de existir como você é, de sentir o que sente, de dizer o que pensa, de amar com verdade, de errar sem se destruir. O retorno ao eu é um ato de coragem. E não, você não precisa largar tudo de uma vez, mas precisa dar o primeiro passo. Comece observando seus automatismos. Questione: eu realmente penso isso? Ou aprendi a pensar assim? Olhe no espelho e pergunte: essa versão que mostro é minha ou foi criada para sobreviver? Esse processo é solitário, mas ele não é vazio. Pelo contrário, é o único caminho de volta à plenitude. Você não veio aqui para interpretar um papel. Você veio para se tornar inteiro. Agora que você começou a tirar a máscara, surge uma nova pergunta. E o que eu faço com tudo isso? Não se trata de destruir a persona. Ela foi útil. Ela protegeu você quando ninguém mais fez isso. Ela te deu uma forma de existir num mundo cheio de julgamentos e violência emocional. Mas agora, ela precisa de um novo papel. Você não elimina a persona, você a coloca a serviço da sua verdade. O mesmo vale para a sombra. Ela é perigosa quando negada, mas quando integrada, ela se transforma em força, em ousadia, em clareza. A reconciliação entre persona, sombra e verdade é o que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, íntegro, autêntico, capaz de usar máscaras quando necessário, mas nunca mais confundi-las com sua pele. Esse processo exige 3 pilares. 1. Autopercepção. Você precisa se observar sem julgamento, identificar seus padrões, ver onde está agindo para agradar, onde está se omitindo, onde está vivendo no automático. 2. Aceitação radical. Você vai encontrar partes de si que não gosta, que rejeita, que aprendeu a chamar de erradas. Mas essas partes são humanas, e quanto mais você as aceita, mais elas se transformam. 3. Ação coerente. Não basta saber, você precisa viver diferente, falar com verdade, escolher com coragem, se posicionar, mesmo que tremendo. Ser você mesmo em um mundo que constantemente tenta te fazer outra pessoa é a maior das conquistas. Ralph Waldo Emerson. A integração acontece quando você não precisa mais esconder quem é, mas também não sente mais necessidade de provar nada para ninguém. Você não se torna perfeito, você se torna inteiro. E a inteireza tem um poder silencioso. Ela assusta quem ainda vive de aparência, mas liberta quem está pronto para viver de verdade. O vídeo termina onde tudo começou, diante do espelho. Mas agora, algo mudou. O homem que se vê ali, com olhos marcados pelo tempo, com cicatrizes que antes eram feridas abertas, com a postura de quem já carregou o mundo nas costas e decidiu devolvê-lo, não é mais o mesmo. Ele não sorri como quem venceu, mas como quem aceitou. Aceitou que não precisa mais fingir, que não tem todas as respostas, que ainda sente medo às vezes, mas que agora caminha mesmo assim. Entre ser amado por todos e ser fiel a si mesmo, ele escolheu a segunda opção. E perdeu muita coisa, mas encontrou a única que importa:
a si mesmo. O meio sorriso não é vaidade, é gratidão silenciosa. Gratidão por ter sobrevivido, por ter resistido à tentação de se vender, por ter perdido pessoas, mas mantido a alma. Ele olha para si e não vê um homem perfeito, vê um homem inteiro, que caiu, que se levantou, que sangrou, que limpou o próprio rosto e agora pode encarar o mundo com verdade nos olhos. Você também pode ser esse homem, essa mulher, esse ser humano real, corajoso, livre. A máscara pode cair e você não vai desaparecer. Pelo contrário, é só aí que você vai de fato aparecer. A persona foi útil, a sombra foi temida, o eu foi enterrado. Mas agora é hora de trazer tudo à luz, com coragem, com presença, com maturidade. E diante do espelho, que fique um meio sorriso, não de quem venceu o mundo, mas de quem reconheceu a si mesmo.